Hoje eu quero convidar os irmãos para uma reflexão sobre 2020. O que está acontecendo, meus irmãos? Daqui a pouco a gente vai começar uma sequência de atividades no mês de dezembro, e antes dela, nós paramos um minuto. Nosso pastor sênior, o pastor Chuck, tem um vídeo, uma mensagem dele, que está circulando em todos os cultos, que nos prepara para aquilo que nós vamos ministrar esta noite, que é sobre a igreja que pedimos a Deus para sermos em 2020. Vamos ouvir a mensagem do pastor Chuck. Hey church, today we're going to have a special message where we're going to talk about how to prepare ourselves spiritually for 2020. It's so important because so many great things are going to happen in this coming year. Also, after today, we're going to kind of be in the Thanksgiving, Christmas mode. So this is the perfect time to do this. The things that are going to happen in our church this coming year are amazing that you need to know about. The first thing is Palm Beach Atlantic University is coming to Windermere. We're going to be a campus of Palm Beach Atlantic. You're going to be able to get 6 different degrees by just coming to our campus. And of course, you can get an associate's degree and then finish any degree after you leave here. Next weekend, on the 24th at 12:15, downtown campus, the cafe, we're going to have an information meeting. If you want to know more about that, please attend that meeting, or you can contact myself or Marcio with questions, and we can give you more information about that. That's coming in January. Also, what's coming in January is our public launch of our Four Quarters campus and our East Winter Garden campus that's meeting in our Dream Center. Both of those will be happening at 11 o'clock on Sundays. And the great news is we just found more space at our Four Corners campus, and we're going to be able to expand that and to be able to grow. The place was full last weekend, and now, since we have new space, we can grow that, and we're really excited about what God's doing at that campus. Also, this coming year, our plans are to have the expansion of our Lakeside campus, to build the next phase and to be able to get rid of more portables. The next phase will be classroom children's space. We'll move them out of the portables into really good space, and then also a second worship building that will house the Brazilian worship, the Spanish worship, and hopefully it'll be a great place for like weddings. And then our students will use that on Wednesday night. It's going to be an awesome space, and our desire and goal is to build that in the coming year. Now, with all that God is doing, one thing has become evident, and that is we cannot operate as a full church under the name First Baptist Church of Windermere. When you look at Four Corners, you're really close to Davenport and then in Winter Garden. And so in January of 2020, we'll talk about that new brand and what it's going to look like. It's exciting. So here's what I really believe. I believe 2020 is going to set the stage for an incredible decade of growth, of spiritual maturity, of people coming to know the Lord like we've never seen in the life of our church. So we want to be prepared spiritually to do that. So let's get to the message. Então, como os irmãos ouviram, vamos ter muita coisa nova acontecendo em 2020, mas o principal é nós estarmos prontos para os desafios que não vão acontecer apenas no ano de 2020, mas a partir do ano de 2020. Então, a questão de visão, por isso, nesta noite, eu trago uma mensagem ao coração dos irmãos, que é um desafio, um convite, um apelo. Pegue a visão para 2020. E hoje a gente vai abrir uma exceção. Cada um vai falar para o irmão que está do lado. Pegue a visão para 2020. Pode falar aí. Pode falar. Tem 3 meses que eu não falo. Eu posso hoje falar. Diga para o seu irmão que está do lado assim. Pegue a visão para 2020. Bem. Muita coisa boa acontecendo. Os irmãos viram aí o campus avançado do Palm Beach Atlantic University, que vai se instalar aqui na nossa igreja. No mês de janeiro começamos o curso de teologia, concurso reconhecido pelo MEC. Enfim, as construções, as obras lá no nosso campus de Lakeside, tudo apontando para crescimento, progresso, e eu quero que você se envolva nisso. Hoje eu quero convidar você para a gente pensar um pouco sobre a visão da igreja. Que igreja eu sou, que igreja eu quero ser.
com base no texto de Mateus capítulo 6. A primeira parte do versículo 9 é uma frase de ligação. Jesus está falando sobre oração, e ele vai ensinar muita coisa sobre oração. Ele vai combater a hipocrisia, ele vai combater aquela atitude mecânica de oração, e depois ele vai dizer assim: olha, eu tenho um jeito, um modelo para apresentar para vocês de oração. E a frase de transição entre o que ele ensinou sobre oração e a oração modelo, ou a oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, é essa frase aí: portanto, orem da seguinte forma. Então, ore assim. Vou dar aqui um modelo para vocês. Jesus está dizendo assim: olha, quando você entrar na presença de Deus, saiba o que você quer falar com Ele, porque Ele é o seu Pai. E Ele é um Pai que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Então eu tenho duas palavras iniciais sobre a oração do Pai Nosso. Não sei se você já percebeu isso, mas são duas verdades. A primeira é que a oração do Pai Nosso é uma oração comunitária. Ele diz: Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia, venha a nós o teu reino. Jesus está dizendo assim: a igreja precisa orar. Ele não diz: meu Pai, me dá o meu pão, perdoa a minha dívida, mas é sempre na primeira do plural: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, não é? Perdoa as nossas faltas, o pão nosso de cada dia. Jesus está dizendo assim: a igreja, como igreja, precisa orar, precisa falar com Deus. E há assuntos, meus irmãos, de interesse direto da igreja de Jesus, que nós precisamos dobrar os joelhos para orar. Nós precisamos orar pela igreja. Interessante que a perspectiva que comumente se espalha na sociedade é que a igreja está ali para orar pelas pessoas, e é verdade. Nós estamos aqui em Windemir, estamos aqui em Orlando para orar por Orlando, para orar por Windemir. Porém, nós precisamos orar pela igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa falar com o Pai Celestial. E esses dias eu estava lembrando aqui da visita que o pastor Ari, lá de Santo André, em São Paulo, fez à nossa igreja. Quando nós estávamos começando a igreja, nos reunimos ainda na capela ali, do outro lado da rua. Ele disse: pastor, ore, leve a igreja a orar pelo seu crescimento, porque quando a igreja ora, Deus é Pai, Deus é Senhor da igreja, e Deus ouve a oração da igreja. Então nós temos que não apenas trabalhar, não apenas dar o nosso melhor, mas nós precisamos, como igreja, orar pela igreja, orar pela saúde da igreja, orar pelos membros da igreja, orar pela família da igreja, orar pelos líderes da igreja, orar pelos pastores da igreja, orar pelos ministros da igreja, orar pelos programas da igreja, orar pelos cultos da igreja. A igreja precisa entrar na nossa agenda de oração. Igreja, ore pela igreja. E vamos agora, meus irmãos, fazer um pacto de oração pela igreja. Como é que é isso, pastor? Vamos agora construir uma aliança de oração pela igreja. Não vamos deixar passar. Eu não sei se você é igreja adolescente, se você é igreja jovem, se você é igreja adulta, se você é igreja casal, se você é igreja toda a família, se você é uma igreja de terceira idade. Não vamos deixar passar 24 horas sem a gente orar pela igreja. Coloque na porta da geladeira: Senhor, protege a igreja. Senhor, abençoa a igreja. Senhor, prospere a igreja. Senhor, atue pela igreja, vença pela igreja, lute pela igreja. Senhor, acompanhe a igreja. E nós temos que criar o hábito, meus irmãos, de orar pelas pessoas da igreja. Coloque o nome dos pastores da igreja, da liderança da igreja, do seu ministério, e ore, e ore, e ore. Eu fiz um compromisso de oração pela minha filha mais velha. Ela está agora terminando o college, o pré-med, e ela está agora em vésperas de aplicação para o medical school. Ela colocou, eu disse: coloque aqui os nomes da escola que você quer entrar, que você tem alvo de entrar, e coloque aqui na porta da geladeira, porque todas as vezes que eu abrir a porta da geladeira, eu vou ver essa lista e eu vou dizer: Senhor, abençoe a minha filha, para que ela entre numa dessas escolas. E sabe, meus irmãos, eu fiz isso com a minha filha mais nova, Hannah. Quando ela estava para entrar no college, eu disse: coloca aqui nas listas. Ela colocou uma lista lá de 8 ou 10 escolas. Papai, qualquer uma dessas que abrir a porta para mim vai ser bênção. E ela colocou lá, e eu comecei a orar cada vez que eu abri a porta da geladeira, e Deus deu a ela a bênção. Ela entrou numa daquelas escolas.
porque Deus ouve a nossa oração. Igreja, vamos orar pela igreja. Ninguém pode caluniar a igreja, ninguém pode mexer na igreja, ninguém pode apontar o dedo para a igreja, ninguém pode acusar a igreja, porque é a igreja do Senhor Jesus. E nós, como membros da igreja, temos que fazer uma aliança de oração para que a nossa igreja seja forte, operosa, cresça em todas as áreas. Igreja de Jesus. Vamos usar a ferramenta que nós temos. Sabe qual é a arma da igreja contra as calúnias? Oração. Sabe qual era a arma da igreja contra a murmuração? A oração. Então, Jesus, quando ele quis dar um modelo de oração, ele deu um modelo de oração comunitária. Não é de chamar a atenção isso, igreja? Ele não disse assim, faça assim, meu Pai que está no céu, me dá o meu pão de cada... Não. Por que ele vai para a primeira pessoa do plural? Porque Jesus está imaginando nesse modelo a igreja dele orando. Isso mexe com a gente, isso mexe comigo. Quando Jesus nos olha, ele nos vê em oração, igreja. Então vamos orar. Eu quero lançar um desafio de oração nesta noite. Eu não sei isso alguns meses atrás, e chegou a hora. Quando nós começamos a campanha de oração, meus irmãos, nas quintas-feiras, eu disse aqui para a igreja, quando chegarmos na 7ª semana, 8ª semana, vamos colocar um propósito diante de Deus. Chegou a hora. Nós estamos sentindo, meus irmãos, que nós devemos fazer esse culto de oração de maneira constante, que nós não podemos parar de orar às quintas-feiras à noite. Temos que fazer isso sempre, toda semana. Eu sei que vai ter semana que você não vai poder vir, eu sei que muitos não podem domingo, na quinta-feira à noite que estão estudando, mas eu sei que se Deus trouxer alguns de nós cada quinta-feira, a igreja vai ser uma igreja mais forte, porque a igreja que ora é uma igreja mais forte. E como que eu quero desafiar os irmãos? Qual foi a estratégia que Deus colocou no meu coração? Deus tem colocado estratégias, meus irmãos, pode dizer amém por isso? Amém. E a gente compartilha com a igreja tem a mesma visão, o Espírito Santo testifica, a gente coloca a estratégia em prática e Deus abençoa. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu disse aqui num culto, alguns anos atrás, vamos começar o culto da manhã. E eu pedi, você pode assumir um compromisso durante 6 meses, frequentar de manhã e de noite. E várias famílias assumiram o compromisso e começaram a frequentar de manhã e de noite. Não só de noite, nós só tínhamos o culto à noite, mas algumas famílias começaram a vir de manhã e de noite, porque aceitaram o desafio. Sabe qual é o resultado? Hoje pela manhã, tivemos mais de 100 pessoas de manhã, e tivemos batismo lá, igreja. Porque Deus dá estratégia para a obra dele avançar. E éramos uma igreja de um culto, agora somos igreja de 2 cultos. E quando éramos uma igreja de um culto, alcançávamos 200 pessoas, 250 pessoas. E agora que somos uma igreja de 2 cultos, alcançamos 350, 400 pessoas todo domingo. Porque Deus nos dá estratégia. Agora Deus está nos dando a visão da 4ª, quinta-feira. O que é isso? De domingo a domingo, as lutas são grandes, as batalhas são intensas. Vamos firmar o nosso culto de quinta-feira, culto de avivamento, quintas do avivamento. 20 minutos de louvor, 20 minutos de palavra, 20 minutos de oração, mas orando pela igreja, orando pelos nossos pedidos e dando o nosso passo de fé. Eu queria pedir, meus irmãos, que pelo menos 30 famílias, 30 pessoas, 30 casais, assumissem um compromisso durante 6 meses. Pastor, eu venho só de manhã. Venha de manhã e quinta-feira. Pastor, eu venho só de noite. Venha de noite e quinta-feira, durante 6 meses. E depois, se você não puder continuar, fique tranquilo, porque com o apoio de 30 casais, 30 famílias, o que Deus nos der, nós vamos convidar outros. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Já estão vindo quinta-feira pessoas que não são membros da igreja. E nós já estamos tendo conversões nas quintas-feiras. Então, se nós tivermos 30 famílias, ou 30 casais pelo menos, que se dispõem, pastor, durante 6 meses, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, daqui até maio, pode contar comigo, que eu vou vir quinta-feira. Não vou deixar de vir de manhã, não vou deixar de vir à noite, que é o meu hábito. Eu vim também na quinta-feira. Eu vou ajudar a firmar esse culto. Se você pode fazer isso, eu estou pedindo para Deus falar ao seu coração, que é a expansão da igreja. Jesus deixou um modelo. Oração comunitária, a igreja precisa orar. Se você pode fazer isso, procure a mim, procure o pastor Júnior, queria que os pastores da igreja todos ficassem de pé.
todos os pastores, do staff e membros da igreja. Tem ali, pastor Douglas está ali atrás, procure o pastor Douglas, coloque o meu nome, pastor Júnior está aqui, pastor Marcelo, pastor André, pastor Alex não está aqui, mas procure ele, o pastor Ricardo, procure a mim mesmo, diga, olha, pode colocar meu nome, durante 6 meses, eu vou vir quinta-feira, eu vou ajudar a firmar esse culto. Olha, vai ser um sacrifício, vai ser um passo difícil para mim, mas eu creio na visão, eu creio na estratégia, e a minha igreja, que começou com um culto, agora tem 2 cultos, vai passar a 3 cultos, e vamos ter quantos cultos Deus quiser que nós tenhamos, para ganharmos Orlando para Jesus, igreja. Amém. Temos que dobrar os joelhos, orar. Quem crê que Deus faz milagres aí? Levante a mão. Quem crê que Deus cura, liberta, salva, resgata, restaura? Você crê nisso? Você crê que isso aconteceu no passado, acontece hoje também? Então vamos orar, igreja. Vamos orar. Jesus disse, eu vejo uma igreja orando, Pai nosso que está nos céus. Primeira palavra. Segunda palavra. A oração, meus irmãos, modelo, foi focada em Deus. Sabe? Não foi focada apenas nas necessidades humanas. Foi focada em Deus. Pai nosso, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O foco da oração é Deus. Quem diz eu preciso de oração, está dizendo eu preciso de Deus, porque é Deus que ouve e responde às nossas orações. Olha, ninguém segura uma igreja que ora e uma igreja que confia em Deus. Uma igreja que sabe que Deus pode fazer todas as coisas, que Ele tem poder para isso. Quando você dobrar os joelhos para orar, não fique pensando nos seus problemas apenas. Pense no poder de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus e no amor de Deus. Então são 2 palavras iniciais. A primeira é que Jesus chama a atenção na oração modelo para a nossa vida comunitária. Jesus olhou, Ele não viu João, Ele não viu Mateus, Ele não viu Pedro, Ele viu a igreja dele orando. Se formos capazes de orar a mesma oração, a igreja vai ganhar os brasileiros, os haitianos, os hispanos e até os americanos para Jesus. Mas temos que aprender a orar juntos. E se, quando orarmos, focarmos, não na nossa finitude, mas na eternidade de Deus. Não nas nossas debilidades, mas no poder de Deus. Não na nossa pouca cultura, mas na infinita sabedoria de Deus. Focar nesse Deus. Ele vai se manifestar na nossa vida, através da oração. Agora, eu tenho a pergunta. Uma questão a ser colocada, melhor dizendo. Que tipo de oração, que tipo de igreja nós devemos pedir a Deus? Quando eu falo em igreja, o que está na minha mente? Quando eu falo a palavra igreja, o que está no meu coração? Um centro comunitário, religioso? Uma casa de espetáculos? O que está no meu coração? Que tipo de igreja nós devemos pedir a Deus? Se estamos aí com 2020 sendo anunciado como um ano grande, próximo para a igreja, para que igreja? A oração modelo vai nos guiar nisso. São alguns pontos. Uma igreja que honra a Deus. Sabe, nós precisamos pedir a Deus que sejamos, que consigamos ser uma igreja que honre a Deus. Olha como é que Jesus diz no versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando eu era um cristão recém-convertido, eu tinha dificuldade de entender essa oração. Como que o nome de Deus pode vir a ser santificado se Ele já é santo? Mas sabe qual é o sentido de santificado aqui? Seja honrado, seja reverenciado. Sabe, vamos pedir a Deus para sermos uma igreja que tudo quanto fizermos, em primeiríssimo lugar, honre a Deus. Cada reunião, cada programa, cada atividade, a gente tem que perguntar: isso vai honrar a Deus? E a resposta tem que ser sim. Porque se a resposta for não, a gente tem a obrigação de cortar isso fora. Vamos fazer uma igreja que honre a Deus. Aquilo que vamos pregar precisa honrar a Deus. O que vamos ensinar precisa honrar a Deus. O que vamos fazer precisa honrar a Deus.
O que vamos planejar, líderes, precisa honrar a Deus. Não é para nos agradar, é para honrar a Deus. E quando a igreja vive para honrar a Deus, Deus abençoa a igreja, porque Deus quer ser honrado. Ele é um pai que quer ser honrado. Sabe, meus irmãos, lá nos mandamentos, Deus colocou assim: honra teu pai e a tua mãe, porque ele é pai, e ele também quer ser honrado pelos seus filhos. A pergunta é: a minha vida está honrando a Deus? A questão é: o jeito como eu sou crente, o modo como eu estou sendo cristão, está honrando a Deus? Nós não precisamos, o mundo não precisa de mais uma igreja. O mundo precisa de muitas igrejas que honrem a Deus, que agradem a Deus, que reverenciem a Deus, e não pessoas, e não instituições, e não regras, e não estatutos, e não estruturas, mas honre a Deus. Tudo que eu fizer, por palavras, por obras, preciso honrar a Deus. Deus precisa se sentir honrado, Deus precisa se sentir reverenciado, Deus precisa se sentir respeitado por tudo que eu faço. Sabe qual é o segredo para você ser abençoado na sua casa? Estabeleça uma ordem lá: aqui na minha casa, tudo que a gente fizer vai honrar a Deus. Sabe qual é o segredo para uma juventude vitoriosa? Diga: tudo que eu vou fazer vai honrar a Deus. E nenhuma proposta que me fizerem, nenhum convite que me fizerem, nenhum chamado que me estenderem, que eu avaliar à luz da palavra e eu não entender que aquilo está honrando a Deus, eu vou responder não, porque eu vivo para honrar a Deus. Eu vou pedir a Deus uma igreja que o honre. Segundo, vamos orar por uma igreja que o honre, mas também vamos orar por uma igreja que expanda o reino dele. Ou seja, a nossa igreja, meus irmãos, ela não pode viver para ela mesma, ela tem que viver de maneira que o reino de Deus seja expandido. Por isso que quando essa igreja nasceu, meus irmãos, há quase 5 anos atrás, nós estabelecemos um compromisso. Nós queremos crescer alcançando pessoas para Jesus Cristo, levando o evangelho para os perdidos, olhando os desigrejados e trazendo-os a Cristo. Esse é o alvo da igreja, expandir o reino. Mas pastor, se a igreja existe, ela vai expandir o reino, vai ser automático? Não vai ser automático. Eu vou dizer para você que uma igreja ou 2 igrejas podem crescer. Uma igreja pode crescer e o reino de Deus não está se expandindo. Quer saber uma coisa? Olha, você faz parte da igreja A. Aí por algum motivo, você enjoou daquela igreja, você enjoou daquele pastor, você enjoou daquele endereço, você brigou com alguém, você não está satisfeito, por qualquer motivo você decide sair daquela igreja e vai para a igreja B. A igreja A perdeu um membro, a igreja B ganhou um membro, o reino ficou do mesmo tamanho. O reino não mexeu. Aconteceu só uma movimentação de membros, saiu do A, veio para o B, saiu do B, vai para o C. Nós tínhamos uma família aqui na igreja que mudou lá para a Europa. A igreja da Europa ganhou a família, nós perdemos a família, o reino ficou do mesmo tamanho. Para o reino se expandir, nós temos que alcançar as pessoas que não têm Cristo, as pessoas que não ouviram o evangelho, as pessoas que precisam se converter. Quem conhece alguém que não ouviu o evangelho? Levante a mão ainda. Levante a mão aí. Conhece alguém? Levante a mão. Essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pergunta difícil, tá? Um dia eu tive que responder essa pergunta. Vou fazer para você hoje. Quem aqui, de coração, se sente responsável pelas pessoas que não têm Cristo? Levante a mão. É isso, gente. É isso. Responsabilidade nossa. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar para sermos uma igreja que esteja expandindo o reino de Deus. Que coisa linda. Olha o que o texto diz, meus irmãos. O texto diz assim: venha o teu reino. Como é que o reino vem? Como é que o reino vem? O reino vem na vida das pessoas. E quando o reino vem, é porque o rei veio na vida das pessoas. E quando o rei Jesus se instala na vida das pessoas, essas pessoas vêm para a igreja dele. A nossa igreja, meus irmãos, não é uma igreja para chover no molhado. É uma igreja para dar fruto. É uma igreja para alcançar as pessoas. É uma igreja para pagar o preço, para ver pessoas rendidas aos pés de Cristo.
aos pés de Jesus. Vamos orar por isso. Senhor, coloca um amor na igreja, um ardor na igreja, um fervor na igreja. Sabe, elimine a preguiça, o comodismo, arranque a igreja da zona de conforto, mas que possamos olhar. Dizem as pessoas que são 80 mil brasileiros aqui na área de Orlando, outros estão dizendo 100 mil brasileiros na área de Orlando, cada um diz um número. Mas vou dizer para os irmãos, 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil, já ouvi todos esses números, todos eles são números extraordinariamente grandes. Demonstra para nós que Deus nos colocou aqui para alcançar essas pessoas para Jesus. Vou dizer mais, a única esperança dessas pessoas serem alcançadas é a igreja de Jesus que está aqui. Sou eu e você. Sabia disso? Eu e você somos a única esperança. Essa pessoa que você pensou quando levantou a mão, você é a esperança para essa pessoa. E quando você traz uma pessoa ao culto, quando você leva o evangelho a essa pessoa, ou quando você leva essa pessoa num pequeno grupo, quando você apresenta a palavra, o Espírito Santo vai usar a sua vida para alcançar aquela vida. Você crê nisso que eu estou falando? Ou você está achando que é discurso religioso de pastor? Você acredita no que eu estou falando ou não? Eu vou dizer para você a experiência que eu tive sobre isso. Eu estava no meu primeiro ano de seminário, 1984. Tem gente aqui que não era nascido ainda. Eu fui, meus irmãos, para uma cidade chamada Barreiras, divisa de Pernambuco com Alagoas. E interessante que eu fui para fazer um trabalho de evangelismo, chamado Mutirão Missionário, visitar de casa em casa, para pregar o evangelho. Que loucura! Saí lá do Rio de Janeiro, fui lá para esse lugar longe, para bater de porta de casa em casa, para pregar o evangelho. E quando eu saí do seminário, tinha uma carta dizendo assim: leve sapato Vulcabras, calça jeans. Depois você entra no Google lá e procure sapato Vulcabras, você vai saber o que era. Calça jeans era um sapato preto com um cadastro. Aí eu falei assim: mas eu vou levar um terno. Eu era seminarista, né? Quem sabe o pastor me convida para eu pregar lá, eu vou levar um terno. Meus irmãos, quando eu desci do ônibus lá em Barreiras, tinham 2 homens de terno, gravata, chapéu e guarda-chuva. Era o pastor e o diácono da igreja. Eu cheguei e o pastor falou assim: você que é o seminarista? Eu falei: sou. Trouxe terno? Eu falei: trouxe, porque aqui nesta cidade crente só anda de terno. Meus irmãos, depois do 15º dia, meu terno já levantava sozinho, já fazia ginástica. Eu usei tanto terno, só tinha umzinho, coitado. Eu usei tanto terno, mas usei tanto. O mutirão demorou 30 dias, meus irmãos, que no final a igreja lá, coitadinha, me deu um terno de presente. Mas eu me lembro que eu entrei numa casa, eu e meu companheiro de evangelismo, e nós batemos palma naquela casa, um homem fumando um cigarro de palha. Quem são vocês aí? O que querem aqui? Quem chamou vocês aqui? Nós somos lá da igreja, viemos aqui conversar com o senhor. Sobre o quê? Sobre Deus, a palavra de Deus. Tem interesse não? Volte outra hora. Aí nós saímos assim, e o Espírito Santo falando com a gente: volte lá. Aí nós falamos: vou voltar não, já levamos um passa fora. Aí visitamos mais umas 2 casas, e o Espírito Santo falava com a gente assim: volte lá. Nós voltamos, batemos palma de novo, mesma voz: quem é que está aí? Somos nós de novo, da igreja. Aí abriu a porta, aquele barulho de dobradiça enferrujada: entra aqui. Aí nós já não sabíamos se deveríamos entrar ou não. Entra aqui. E nós entramos. Ele pegou o cigarro de palha, pisou no chão. Vou dar meia hora para vocês falar o que vocês têm que fazer. Pode fazer. E começamos a falar de Jesus para aquele homem. E ele estava em pé e nós em pé também. Depois de uns 20 minutos ele sentou, chamou a mulher dele: venha! A mulher veio, e a mulher não era velha. Sentou do lado dele. Aí ele falou assim: pode repetir isso aí que você falou para a minha velha ouvir aqui? Aí já eram 40 minutos. E a velha falou: espera um pouquinho que eu vou chamar a Vitória. Vitória era a irmã dela, estava no barraco do lado. Aí trouxe a Vitória.
Aí eu falei assim, moço, diz de novo aí para minha irmã vir, que o senhor falou aí. Aí já eram 60 minutos. E nós ficamos ali, e ela disse assim, Vitória, faz um bolo lá. Meus irmãos, nós ficamos quase 3 horas naquela casa. A mulher fez um bolo, fez café. E no final nós estávamos orando com aquela família, os 3 rendidos aos pés de Jesus Cristo. E eu olhava para o meu colega de evangelismo, e nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. E nós estávamos experimentando na nossa vida o que é o Espírito Santo agir através da gente. Tudo o que você precisa fazer é se colocar nas mãos de Deus, e Deus vai usar a sua vida. Vai usar a sua vida. Então vamos orar assim, Senhor, nós não queremos ser uma igreja clube, nem uma igreja casa de show, nem queremos ser uma igreja centro comunitário. Nós queremos ser uma igreja que expanda o teu reino, que alcance vidas para Jesus, adolescentes, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, ganhando vida para Jesus. 4, terceiro, queremos ser uma igreja alinhada com a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Só tem um jeito, a palavra de Deus. Então nós vamos orar assim, a nossa igreja não vai abandonar esse livro, nunca, não vai trocar essa mensagem, nunca. Quem entrar na igreja vai ouvir a palavra de Deus, e nós vamos pregar a pura palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra transforma a vida, meus irmãos. Quem aqui já teve um pedaço que seja da vida transformada por essa palavra? Levante a mão aí. É isso que acontece. O pastor não muda a vida de ninguém. Prédio não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da gente, meus irmãos, é a palavra poderosa de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente entende a palavra e a gente pratica a palavra, a vida da gente muda. Agora, quem levantou a mão aí pode responder. É fácil ou é difícil? É difícil. Mas vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena. Quando você começa a praticar, obedecer a palavra, sua vida começa a mudar. E olha, vou dizer outra coisa para vocês. Não depende de idade não, tá? Essa garotada, estou falando com os adolescentes, com os jovens da igreja, essa garotada, se mergulhar na palavra, o Senhor vai fazer proeza através dessa garotada. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, high school se convertendo, todo mundo aceitando Jesus. Nós vamos ver aqui os colleges aceitando Jesus. Sabe o que Deus tem falado no meu coração? Quero falar com vocês, jovens. Deus tem falado no meu coração que a gente tem que ensinar vocês a pregar a palavra, porque vocês têm uma linguagem que nós não temos. E nós vamos investir na vida de vocês, vocês vão aprender, e vocês vão pregar a palavra, não é só aqui no púlpito não, em tudo quanto é canto dessa cidade, para alcançar a juventude, e trazer a nova geração para Jesus, porque a minha linguagem é uma linguagem de adulto, eles têm uma linguagem jovem, eles vão falar a mesma coisa que eu estou falando, mas do jeito deles. Eu falo meus irmãos, eles falam galera. Eu falo boa noite, querida igreja, eu falo, e aí gente? É tudo diferente. Só que comunica do jeito deles, está entendendo isso? E nós vamos orar para Deus alinhar a nossa igreja com a palavra de Deus. Presta atenção numa coisa, um líder, melhor que seja, a palavra dele não está acima da palavra de Deus. Um pastor, um presbítero, um diácono, um irmão, por melhor que seja, ele tem que ter a palavra dele debaixo dessa palavra aqui. Essa é a palavra que faz diferença. Essa é a palavra que vai mudar vidas. 4, vamos orar para sermos uma igreja dependente de Deus. Eu gosto dessa palavra de Jesus aqui, ó. O pão nosso, me dá o pão desse dia, o pão nosso de cada dia. Dá-me hoje o pão desse dia. Sabe o que é pão? Pão é sustento. Sabe quem sustenta a igreja, meus irmãos? Quem sabe aqui quem sustenta a igreja? Sabe quem sustenta a igreja? É Deus que sustenta a igreja. E nós temos que ter a consciência de que Deus nos sustenta. É Deus que manda o sustento. E Deus usa as nossas vidas para mandar o sustento. Sabe o que é dízimo? O que é oferta?
São palavras de Deus para que nós dizimemos, ofertemos, para que haja mantimento na casa dele. Mas quem sustenta a igreja não sou eu, não é o meu dízimo, é o Senhor. Está entendendo a diferença? Vamos ser uma igreja independente, livre, porque quem nos sustenta é o Senhor. Não é o Estado que nos sustenta, não é o governo que nos sustenta, não são as empresas aí fora que nos sustentam. Quem nos sustenta é o Senhor. E o Senhor nos abençoa, nos prospera, para que possamos contribuir com alegria, dizimar com alegria, ofertar com alegria. O nosso sustento vem do Senhor. Poliana está aqui. Nós éramos pastores numa cidade no Brasil, e tinha um homem que era um homem importante lá na sociedade onde nós estávamos. Mas eu tinha um princípio que na igreja todo mundo era irmão e irmã. Irmão e irmã. Eu tratava todo mundo como irmão e irmã, mas ele queria que eu tratasse ele de doutor. Pastor, você tem que lembrar da minha posição social, que eu sou um doutor. E eu dizia para ele: meu irmão, o irmão é um doutor, mas aqui você é irmão. E eu vou dizer para você, ser irmão é mais importante que ser doutor. Mas ele não acreditava nisso. Ele achava que ser doutor era mais importante que ser irmão. E às vezes eu tentava acostumar a minha mente, para quando eu fosse falar com ele, a minha mente falava doutor, mas a minha mente estava tão acostumada a falar irmão, que eu falava primeiro irmão, aí eu corrigia, irmão doutor. Eu dizia: não, meu irmão, aqui os irmãos é irmão, não tem jeito não. Aí ele falou assim: é assim? Então eu vou sair dessa igreja e quero ver como é que essa igreja vai ser sem o meu dízimo. Opa, aí mudou a história. Aí agora é que você vai ser irmão mesmo. Porque não é o seu dízimo que sustenta essa igreja, é o Deus dessa igreja. E ele saiu mesmo da igreja. E no dia que ele saiu, ele fez questão de fazer da saída dele um evento. Anunciou para todo mundo, deu a notícia, todo mundo ficou sabendo. E as pessoas da liderança da igreja de finanças: pastor, como é que vai ser? O dízimo dele era alto. Eu não sabia, porque você me falou isso, rapaz. Eu não quero saber quem tem dízimo alto ou baixo, isso é coisa da pessoa com Deus. Eu nunca me interessei por isso. Isso não é assunto meu assunto é pregar a palavra. Não vem me falar quem tem dízimo alto ou baixo, não. Isso não é meu assunto. Não quero saber. Cada um sabe diante de Deus. E eu, estudando a palavra, não existe dízimo alto nem baixo, só existe dízimo. Amém ou não? Amém. Dízimo é um negócio maravilhoso. Dízimo é dízimo. Se é dízimo, não é alto nem baixo, é dízimo. Acabou. Não tem alto nem baixo. Mas o irmão da tesouraria estava preocupado: pastor, olha, vai ter uma queda aí, que esse irmão aí, o valor que ele contribui, fique tranquilo. Quem sustenta a igreja é Deus. Primeiro mês que ele ficou fora, a receita não caiu, meus irmãos. Segundo mês também não caiu. Terceiro mês também não caiu. Só que eu comecei a ficar preocupado. Falei: como é que pode? Se ele saiu e não caiu a receita, um mês tudo bem, 2 meses tudo bem, 3 meses, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo o que aconteceu 2 ou 3 domingos depois do terceiro mês. Fomos apresentar os novos membros, e naquele mês que aquele irmão saiu ameaçando a igreja, dizendo: por causa da falta do meu dinheiro a igreja vai sofrer. Naquele mês chegaram 4 pessoas para a igreja que tinham uma posição de salário muito superior àquele irmão, e eram crentes fiéis, e nem os nomes deles nós sabíamos, que eles davam o dízimo no envelope e não colocavam o nome deles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem sustenta a igreja é Deus. Deus que sustenta a igreja. E o Deus que eu creio é o Deus que enche a botija de farinha e o vaso de azeite. E enquanto tiver vaso e botija, não vai faltar nada. Quando tiver panela, não vai faltar. Só crê nisso. Quem sustenta você, querido? Seu patrão? Você está perdido. Quem sustenta você, querido? Seu pai, sua mãe? Está perdido. Quem sustenta você, querido? Sua conta bancária? Nem precisa. Você nem precisa ser muito velho para te lembrar isso. Primeira igreja batida de Copacabana juntou uma dinheirama na poupança. Ficou tão famosa. O Rio de Janeiro todo sabia do valor que aquela igreja tinha na poupança, que eles queriam construir um novo templo, mas que eles queriam primeiro juntar o dinheiro todinho para depois começar a construção. Todo mundo sabia do valor da poupança. Aí assumiu a presidente da República do Brasil um cara chamado Fernando Collor de Mello. Já sabe o que aconteceu, né? Sabe, quem sustenta você? A sua conta corrente? Você vai ser um homem feliz, uma mulher feliz.
E nós vamos ser uma igreja feliz, se nós entendermos que o pão nosso de cada dia, quem nos dá é o nosso Pai. Ele não vai deixar faltar nada. Você pode colocar a sua mão aqui no coração? Repita essa oração assim: eu creio que o meu Pai vai suprir todas as minhas necessidades. Aleluia, aleluia. Vamos orar para uma igreja que seja dependente de Deus. Quinto, uma igreja espiritualmente honesta, sem religiosidade, sem hipocrisia e sem mentira. Olha aqui: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Honestidade. Eu não vou pedir a Deus, eu sou hipócrita, eu sou um falso. Vou dizer uma coisa para você, com toda humildade mesmo, Deus conhece o nosso coração. Se você quer crescer de verdade, trabalhar de verdade, servir de verdade, ser abençoado de verdade, ajudar uma igreja a ganhar pessoas para Jesus de verdade, ser crente de verdade, fiel de verdade, pagar o preço discipulado, olha, você não precisa fazer nada além do que você pode, só não fique aquém. Explica isso aí, pastor. A Bíblia diz assim: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Não é para fazer além das suas forças, mas não pode ficar aquém das suas forças. Você pode vir de manhã e de noite, vem de manhã e de noite, não fique aquém. Ah, pastor, não posso, eu trabalho, também não precisa ir além. Você pode ser uma dessas 30 famílias que vão vir de manhã, quinta-feira, noite de quinta-feira. Você pode ser, anota lá, pastor, vai ser meio duro, mas eu vou fazer sacrifício para ajudar a igreja. Não precisa ir além, mas não fique aquém, sabe? Tem dons, talentos que não estão sendo desenvolvidos, não fique aquém. Você não precisa ir além. Por exemplo, se eu quiser fazer um solo, eu vou ter que ir muito além. Eu sou péssimo, não vou conseguir. O solo vai afugentar todo mundo da igreja. Eu vou ter que estar aí muito além, não. Aí eu canto no meio do povo e ninguém ouve minha voz. Está entendendo? Agora, se você tem uma habilidade, se você tem um dom, não fique aquém, sabe? Faze-o conforme as suas forças, sabe? Dentro daquilo que Deus te deu. O Senhor Jesus vai dizer assim: olha, Pai, o Senhor conhece o meu coração, e eu quero ser honesto com o Senhor, eu não quero ser falso com o Senhor. Vamos orar por uma igreja espiritualmente honesta. Eu estou precisando vencer um vício. Olhem por mim, meus irmãos. Eu estou precisando vencer um vício, não consigo, mas eu creio que o Espírito Santo vai me ajudar. Orem por mim. Honestidade. Olha, estou atravessando um problema difícil aqui. Orem por mim. Honestidade. Olha, eu pisei na bola, errei com a minha mulher, errei com o meu marido, errei com o meu filho. Orem por mim. Honestidade. Tem gente que a gente pensa que é perfeito. Tem pessoa que, para cada erro tem um justificativo, para cada erro tem um... Parece estar falando com Jesus Cristo. Não, você erra, eu erro. Já conjugou o verbo errar? Eu erro, como é que é? Tu erras, ele erra, nós erramos. Tem que conjugar esse verbo. Pisou na bola? Diga, eu pisei na bola. Segura minha mão aqui para levantar? Pois não, vamos levantar aqui. Vamos ser uma igreja honesta. Vamos fazer de conta que todo mundo é santarrão aqui, não? Todo mundo é perfeito? Vai ser beatificado agora, canonizado? Não! Igreja não é um museu de santos, igreja é um hospital de pecadores, e o médico é Jesus Cristo. Estamos todo mundo no mesmo barco, meus irmãos, não tem para ninguém. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós temos pontos fracos, todos nós lutamos com dificuldade, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem o seu ponto fraco. É assim ou não é assim, igreja? Isso é verdade ou não é verdade? Não fique querendo esconder, não. Pelo contrário, peça oração, seja honesto. Olha, estou lutando aqui com um problema. Ah, pastor, meu problema é que eu gasto demais. Botou um cartão de crédito na minha mão, danou-se tudo. Vamos orar com você. Ah, meu problema, pastor, é álcool, é droga, é cigarro, é pornografia, é prostituição. Nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos orar. E Deus, o nosso Pai, vai responder a nossa oração. E vai curar, libertar. E nós vamos ver que testemunhos. Não fique escandalizado quando você vê que o irmão errou. Ore por ele. Deus vai libertar a vida dele. Uma igreja espiritualmente honesta, verdadeira. Aleluia! E quando alguém cair,
não é para ser pisado, acusado, difamado, é para ser ajudado, igreja, a se levantar, a se erguer, seja quem for. Caiu, querido? Bem-vindo ao time. Vamos levantar agora. Mas eu não consigo, eu te ajudo você. Pega uma muleta lá. Vai começar com a muleta, daqui a pouquinho está livre. Porque nós temos um Deus, um Pai que nos ama. Quem aqui já foi liberto de alguma coisa ruim na vida? Vou levantar as duas mãos, ó. Essa igreja, meus irmãos, hipócrita, escondida atrás das cortinas, feita de santarrão, essa igreja já caiu de moda, não tem lugar para ela mais na sociedade. A igreja que está faltando, e porque temos que orar, é uma igreja honesta, não brinca com o pecado, mas abre o coração e é honesto, verdadeiro. E quando alguém abre o coração, não é motivo de fofoca, de gracejos, de murmuração, não. É motivo de graça e misericórdia. Deus vai fazer da nossa igreja uma igreja misericordiosa. E sabe, quando as pessoas descobrirem que existe uma igreja onde elas não são julgadas, não são condenadas, não são alvos de chacota, não são alvos de murmuração, de fofoca, é para aqui que as multidões vão acorrer. Não sei qual é o seu problema, seja qual for, Cristo está aqui hoje, Ele pode abençoar a sua vida. E nós vamos orar. E não fique escandalizado nem com vergonha, não. Sabe por quê? Nós estamos no mesmo barco. Alguns um pouco mais maduros, já venceram algumas etapas, mas quem, guarde essa frase na sua vida, quem conhece a trilha da graça é misericordioso, porque sabe das próprias lutas que teve para vencer os próprios problemas. Então nós somos misericordiosos com os outros. Mas quem é religioso, sabe, crente de fachada, crente Raimundo, conhece o crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo, conhece? Só fachada de crente, trejeito de crente. Meus irmãos, e pena que o vídeo já foi deletado da internet, senão eu ia pedir para você depois assistir em casa. Aula de ser crente, estava no vídeo. Como que carrega a Bíblia? O crente não carrega a Bíblia assim é só para crente que está chegando agora. O crente consagrado carrega a Bíblia assim. A aula de ser crente. Se for líder, carrega assim e empina o calcanhar assim, ó. Aí é crente mesmo, santarrão mesmo. Pena que deletaram esse vídeo. Aula de ser crente. Não. Sabe o que é ser crente? Olhar no espelho e falar assim: tem que vencer a bebida, cara. Hoje vai ser o primeiro dia que você não vai beber. O Espírito Santo vai te ajudar. Minha mulher, me ajuda, ore por mim. Hoje eu não quero beber, não. Olha os homens aí da igreja, me ajudem aí. Eu fiz um propósito com Deus, hoje eu quero passar o dia sem beber. Já pensou, meus irmãos? 30, 40, 60 homens orando para um homem passar um dia sem beber. Já pensou o poder disso, igreja? A mulher levanta de manhã, olha no espelho. A vaidade está me matando. Eu quero cuidar de mim sem ser vaidosa. Eu tenho que lutar contra isso. Eu vou começar a ter domínio próprio sobre isso. Ou seja, qual for o pecado. Minhas irmãs, eu fiz um propósito com Deus de lutar contra a vaidade. Me ajuda. Já pensou que é 80 mulheres orando para que aquela mulher vença a vaidade? Já imaginaram, igreja, o poder que é isso? O que o Espírito Santo pode fazer? O jovem levanta de manhã, olha no espelho, fala: você tem que vencer a pornografia, tem que deletar aqueles sites cheios de fotos inconvenientes, eróticas. Eu vou ficar um mês sem isso, Deus vai me ajudar. E ele entra lá: que gente, me ajuda em oração, eu preciso ficar um mês afastado. Já imaginou o poder que é? 30, 40, 50 jovens orando para aquele jovem vencer isso. Isso é poderoso. Mas isso só vai acontecer com uma igreja espiritualmente honesta. Por último, uma igreja vitoriosa em Deus. Eu amo a maneira como Jesus termina. As traduções, infelizmente, não são fiéis ao que está no original, nesse texto. Mas Jesus vai dizer assim, versículo 13: não nos deixes. Meus irmãos, olhem o plural aqui. Olhem a primeira do plural: não nos deixes.
cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que é mal aqui? Mal aqui é maligno. É só mal. Livra-nos do maligno. Jesus não está falando de uma queda individual. Ele está falando de uma queda comunitária. Não nos deixes cair na tentação da pressão religiosa, da hipocrisia religiosa, do julgamento comunitário, de uma igreja fake. Afasta o maligno da nossa igreja. Afasta Satanás da igreja. Livra-nos dele, da opressão dele, da tentação dele, das artimanhas dele, das ciladas dele. Capacita-nos como igreja a sermos igreja forte, operosa em ti, vitoriosa em ti. A notícia que eu quero te dar nessa noite é que eu não venço o maligno, você não vence o maligno, mas juntos em Deus nós podemos vencer o maligno. Está entendendo isso? Não deixe a gente cair na tentação, mas livra a gente da ação do maligno. Por que tipo de igreja, ou que tipo de igreja nós devemos pedir a Deus? Uma igreja que honre a Deus, uma igreja que expanda o reino, uma igreja alinhada com a palavra, uma igreja dependente de Deus, uma igreja espiritualmente honesta, uma igreja vitoriosa em Deus. Vamos pedir essa igreja a Deus, igreja. Vamos pedir para Deus nos dar essa igreja. Vamos pedir para sermos nós essa igreja. Vamos pedir para Deus estender a mão dele sobre nós e fazer de nós essa igreja. 2020 começa, meus irmãos, uma década extraordinária para a nossa igreja. Extraordinária para a nossa igreja. Mas não de planejamentos humanos, não de estratégias humanas apenas. Uma igreja que vai ser resultado da nossa oração. Eu queria convidar você nessa noite a aceitar esse desafio. Eu quero ser essa igreja. E você? E você? Pastor, eu quero ser essa igreja. E eu quero trabalhar que a minha igreja seja isso aí que o senhor acabou de pregar. Pode ficar em pé se você quer ser essa igreja. Fique em pé. Eu quero ser essa igreja. 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 Uma igreja que há espaço para a criança, para os middles, para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para os homens, para as mulheres, para os anciãos. Uma igreja abençoada, vitoriosa em Cristo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, Senhor. Eu quero fazer uma oração, e ainda em pé, depois que eu orar, o pastor Júnior vai nos liderar um tempo de dedicação. Mas eu queria orar com você, igreja. Hoje é um domingo estratégico para a gente pensar nisso. Mês de dezembro vai passar rápido. E o ano 2020 já à porta. Nós vamos orar pela igreja. 24 horas não vão passar se a gente orar pela igreja. Vamos levar isso a sério. 30 de vocês, casais ou famílias, nos procurem. Diga, eu vou ajudar a expansão da igreja nesse culto de quinta-feira. E eu vou assumir um compromisso por 6 meses. E depois disso, seja o que Deus quiser. Mas por 6 meses, eu vou ajudar a igreja a se expandir. Devolva nesta noite seus dízimos. Não brinque com Deus. Entregue o que é de Deus. Oferte generosamente para a obra de Deus.
honestidade, transparência, verdade. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que faça de nós esta igreja, Pai. Essa igreja para a qual Jesus olhou quando ensinou esta oração. Queremos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós não contribuímos para que essa igreja fosse uma realidade. Mas nós renovamos aqui o nosso compromisso, Pai, naquilo que depender de cada um de nós. A nossa igreja vai ser esta igreja que honre ao Senhor, que expanda o teu reino, que se alinhe com a tua palavra, que dependa de ti, que seja honesta contigo e que veja o diabo fugir dela pelo poder do Senhor. Toma nossa igreja nas tuas mãos, Pai. Cuida de nós. Oramos no doce e bendito nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre.